quando leva para esse lado a discussão, significa que nós não queremos o acordo, porque a França é o maior resistor. É ela que faz também lobby interno na União Europeia para não aceitar a. Eu quero te fazer uma provocação, porque eu sei que você é uma das pessoas que melhor estuda tanto os temas de defesa quanto de geopolítica. Nós já tivemos oportunidade, inclusive, de conversar sobre isso. E eu vejo que a presença do Macron, ela acaba tocando em uma série de, vamos dizer, pontos difíceis do PT administrar dentro dessa sua opção de alinhamento de um mundo multipolar, como a própria diplomacia brasileira agora prioriza uma aliança mais com a China, com a Rússia, com o próprio Irã, em temas que estão exatamente opostos aos interesses da própria OTAN e da França. Quando a gente vai para esses temas mais ligados à Agenda 2030, aos temas globalistas ali do Fórum Econômico Mundial, a gente ainda consegue ver uma convergência com a esquerda brasileira. Mas quando nós vamos para outros temas de geopolítica, por exemplo, ele teve ali na inauguração de um submarino da classe Scorpene, que é um programa junto com a França, e não somente esse, todos os programas ligados da indústria de defesa hoje estão, tanto o caça Gripen com a Suécia, que agora ingressou na OTAN, temos a linha de blindados do Exército, que é com a Iveco italiana, temos a fragata que é construída lá em Santa Catarina, que é com os alemães, ou seja, todas as nossas conexões da indústria de defesa na área de aviônica, na área de guerra eletrônica com Israel, parece que a gente tem optado por dar as costas para os nossos parceiros estratégicos nessas áreas. Como é que você enxerga isso que a Tereza Cristina coloca, desses interesses conflitantes de um presidente que vem ao país, talvez defender uma agenda que não é interessante até mesmo por interesses do país, mas com um governo que tenta se alinhar justamente com o outro bloco que está se colocando como antagonista do que o próprio Macron, a União Europeia, a OTAN representam? Perfeito, acho que esse debate é extremamente importante, ele poderia até dominar todo esse programa, porque estamos tratando de vários interesses cruzados, várias vertentes ideológicas conflitantes, e estamos em transição, a realidade é essa. Se olharmos o século XX foi o período do multilateralismo. Todo o nosso Itamaraty, toda a nossa política externa é voltada para essa ideia de blocos, né? Sobretudo no pós-guerra, e criar blocos supranacionais. Veio a União Europeia, veio o Mercosul, o NAFTA, primeiro econômico, depois político. Então teve toda essa ideia de concatenação por blocos. O que acontece agora, no início do século XXI, é exatamente o oposto. Essa teoria multipolar, acho que protagonizada até pela China, né, que acredita no mundo entre soberanias independentes, multipolos de influência hegemônica, não só uma Assembleia Mundial, mas eu diria que potências convergentes e completamente livres de uma agenda política dominante. Claro que o mais bem armado e com maior economia vai vencer nesse mundo multipolar, né? Estamos voltando àquela anarquia que existia no século XIX. Bom, isso dito, saindo aqui um pouquinho da teoria, o que é a França hoje nesse contexto? A França é o único país da Europa que tem, de fato, uma política externa extremamente ativa. Por que ela tem essa política externa ativa? Primeiro que ela tem uma força de defesa muito ampla. Ela é um dos que mais gasta em defesa, tem um orçamento separado, que o Brasil também deveria ter, um orçamento separado para a defesa, para a indústria nacional de defesa. O Brasil não tem. Nosso orçamento de defesa conflita com as despesas obrigatórias de previdência, saúde, educação. Isso é um grande problema. O Brasil está completamente indefeso. Então depende de algumas parcerias estratégicas, como você colocou, de países como a França, que quer fazer nosso submarino nuclear. Então tem interesses da indústria de defesa francesa e também da geopolítica francesa. Lembrando, a França
apesar de ser um país pequenininho, um pouquinho maior que São Paulo, vamos dizer assim, ela tem uma abrangência internacional. Tem não só a Guiana Francesa, que faz lançamento de satélite, tem uma indústria de aeroespacial extremamente avançada, tem também vários outros polos entrepostos e também o mar que ela comanda, tem a Polinésia francesa ainda, tem tinha várias colônias também na África que ainda tem conexões políticas e estratégicas com a França, assim como na Ásia. Então, a França, dos países da Europa, é que também, além da indústria de defesa ampla, ela também tem uma política, um esteio geopolítico, uma presença geopolítica mundial, que, vamos dizer que, não digo que rivaliza o dos Estados Unidos, mas está no jogo. A França está no jogo geopolítico mundial. Então, da Europa, é o país que mais se projeta internacionalmente. Então, a França tem sempre esse dedinho em algum lugar. Agora, com relação ao por que ela também está afetando o Brasil e tem interesses no Brasil? Porque a França tem uma dinâmica política interna com relação ao agro francês, que é um grande pilar político, do qual Macron não é favorável, do qual ele não gosta. Ele faria de tudo para mitigar esse agro francês. Então, acho que ele está em contraposição, mas ele respeita o processo eleitoral e respeita o que leva a popularidade aos franceses, dos franceses, o que é de fato ser popular. Então, ele tem que se manter popular com esse segmento. E o segmento é extremamente forte. Então, essa ideia de Mercosul para a França é mero jogo de cena também. Né? Toda vez que você quer que um acordo não dê certo, fala assim: o Mercosul precisa acordar. Precisa ser um acordo supranacional entre a União Europeia e o Mercosul. Quando leva para esse lado a discussão, significa que nós não queremos um acordo, porque a França é o maior resistor. É ela que faz também lobby interno na União Europeia para não aceitar qualquer parceria com o Mercosul ou bilateral com o Brasil, por causa dessa dinâmica interna que existe dentro da França. Então, estamos falando aqui de vários itens, né, geopolítica, economia, política interna da França, política de defesa e de indústria bélica francesa, tudo isso entra em cena. O que eu diria do Macron aqui no Brasil? Tem uma outra política que ele representa, que eu acho que é o real viés do porquê ele está aqui. Porque ele é um fantoche dos agentes supranacionais, dos agentes globalistas. Então, ele defende, acima de qualquer coisa, acima do agronegócio francês, acima da indústria de defesa francesa, acima da geopolítica francesa, ele defende a agenda internacional de controle de todo o meio ambiente, de controle de países que são mais fracos, que não têm instituições tão fortes, tão representativas ou não têm esse poder de barganha internacional. O Brasil é um deles. O Brasil é o maior país internacional com menor poder relativo internacional. Somos assim um grande descampado com relação a um território ainda a ser conquistado, literalmente, em função de não ter uma política de defesa muito clara, não ter um orçamento para a defesa e defesa nacional e não ter uma projeção diplomática à altura do que é o país. Essa que é a verdade. Nós sempre subjugamos o país, Brasil, para debaixo de algum bloco. Tem que fazer parte do Mercosul, tem que fazer parte, tem que sucumbir às vontades da União Europeia. Então, é tudo da política externa de ruim, da política externa brasileira do século XX, continua ainda no Itamaraty. Então, temos que pensar coisas que são positivas de cada um dos lados. Na minha opinião, o Brasil tinha que seguir uma linha de soberania nacional muito parecida com a linha que a Índia adotou, que é o único país de grande economia, dos top 5, se não me engano. A Índia é a quinta maior economia. Está um pouquinho atrás da França, se não me engano. E se projeta como um país completamente independente, faz negócio com todo mundo, até seus rivais, como Índia, como China, Paquistão. No entanto, politicamente, ela não está alinhada a nenhum país, critica todo mundo e tem a sua própria agenda. Então, ela não sucumbe a essas agendas externas. O que é o Brasil? O Brasil sucumbe a todas as agendas. O que o Lula está fazendo? Ele está fazendo a agenda política da Rússia e China,
que é do bloco multipolar, e está fazendo a agenda política da União Europeia e dos Estados Unidos, que são os globalistas. Então, o Lula vai atender a todos esses. E agora, se vier um terceiro bloco, como é a questão dos poderes ali no Oriente Médio, surgindo aí como uma terceira força nesse jogo, ele tem essa terceira agenda. Aí fica essa questão. E a nossa agenda? O que nós queremos? A gente ainda está completamente sem norte nesse sentido. Não é com esse governo, não é com esse Itamaraty, não é com esse alto comando de Forças Armadas que nós vamos definir qual é a nossa missão internacional, qual é a nossa projeção internacional. Isso é um debate que a gente precisa travar na sociedade, grupos qualificados para fazer esse debate e definir isso muito claramente, espero que através do parlamento, e não ficar esperando algum especialista com ideias moribundas, ficar aí querendo aí gerar um pouco mais, gerar ruído nesse tema que é tão importante para o Brasil. Espero ter esclarecido, mas o tema, como eu coloquei aqui, é bem vasto. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.